Fala pessoal, voltando então para o último, né? Continuando alguns exemplos aqui então sobre derivadas direcionais, tá? Então determine a derivada direcional da função f de x e y igual a x quadrado y ao cubo menos 4y no ponto 2 menos 1 na direção do vetor v igual a 2i mais 5j. Tá? Então, primeira coisa, o vetor v ele é vetor unitário? Tá? Então, vamos calcular o módulo para verificar. O módulo do vetor v vai ser 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, nós teremos aqui 25 mais 4, raiz quadrada de 29. Tá? Logo, nosso vetor não é um vetor unitário. Então, no vetor unitário, né, de mesma direção e sentido que o nosso vetor v, ele pode ser obtido pelo nosso vetor v, no caso 2i. Posso colocar entre parênteses também, tá, gente? Usando a matriz linha, tá? Então, 2i mais 2, 5j, dividido pela raiz quadrada de 29, que é o módulo do vetor. Tá? Então, dividindo o vetor pelo seu módulo, você acha um vetor de mesma direção, de mesmo sentido, porém com módulo ou intensidade igual a 1. Tá? Então, a gente vai ter 2 sobre raiz de 29, pode racionalizar, se você quiser, tá? Mais 5 sobre a raiz de 29, j. Tá? Então, estou usando uma outra representação vetorial aqui, mas isso não vai influenciar em nada. Se é que você quiser, a gente pode usar 2 sobre raiz de 29, 5 sobre raiz de 29. Tá? É indiferente qual é a notação que você vai estar utilizando. Tá? Então, o próximo passo, calcular o gradiente. Tá? O gradiente da nossa função vai ser, então, f de x, ela vai ser dada por 2x y ao cubo. Tá? Isso implica que a derivada de x no ponto P, que é o ponto 2 menos 1, vai ficar 2 vezes 2 vezes menos 1 ao cubo, então a gente vai ter menos 4. Tá? E que a nossa derivada em y, ela vai ser dada, então, por 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4. E a nossa derivada em y no ponto P, ou a parcial em y no nosso ponto, vai ser dada, então, por 3 vezes 2 ao quadrado vezes menos 1 ao quadrado. Tá? Então, a gente vai ter 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12, 12 menos 4, 8. Tá? Então, temos aqui as duas derivadas parciais. Isso nos implica, então, que o nosso gradiente de f no ponto P é o vetor menos 4, 8, ou 4i, 8j. Tá? E a nossa derivada direcional da nossa função, ela vai ser dada, então, por menos 4, 8, vezes o vetor unitário, 2 sobre raiz de 29, 5 raiz sobre a raiz de 29, o que nos gera, então, a derivada direcional, tá? Vai ser menos 8, né? Menos 4 vezes esse, menos 8 vezes a raiz de 29, mais 40 sobre a raiz de 29. Então, a nossa derivada direcional, ela vai ser dada por 32 sobre a raiz quadrada de 29. Tá? Como não se trata de um problema de aplicação, onde eu conheça, né, qual é o valor da minha função, né, ou qual a unidade da minha função e quais são as unidades da minha variável, tá? Das minhas variáveis x e y, né, no caso, a gente não vai precisar colocar a unidade. Tá? É uma pergunta mais voltada teoricamente matemática, mas sem uma aplicação em local algum. Tá? Então vamos fazer mais um.
Note que aqui muda-se um pouco a representação, tá, gente? Por que muda-se um pouco a representação? Aqui eu tenho a função xy, y cosseno de xy, o ponto é o ponto 0,1 e ele está dando para a gente o ângulo de direção, né? O ângulo de direção θ igual a π sobre 4. Lembrando que π sobre 4 é o ângulo de 45 graus, tá? Como eu faço isso, né? Gente, o vetor gradiente, ele pode ser descrito através de uma direção, tá? Então, quando eu digo ali π sobre 4, eu estou dando o ângulo de direção desse vetor unitário, tá? Nosso vetor unitário, ele está aqui. Ou seja, quem é a componente A e quem é a componente B desse nosso vetor U, tá? Ela vai ser dada, né? O U, vetor unitário, vai ser dado pelo cosseno de π sobre 4, que é o cosseno do ângulo, vírgula, seno de π sobre 4, tá? Que vai ser as componentes desse triângulo. Eu não preciso verificar, gente, por causa da relação fundamental da trigonometria. Lembra que seno ao quadrado de um dado ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, ele sempre resulta em 1, tá? Então, se eu tomo cosseno de π sobre 4 ao quadrado mais seno ao quadrado de π sobre 4, o resultado final vai ser 1. Então, ele automaticamente já é um vetor unitário. Né? Então, quem é o nosso vetor unitário nesse caso? Né? Cosseno de π sobre 4, cosseno de 45. É um ângulo notável, que é a raiz de 2 sobre 2. E o seno de 45 é o mesmo valor que a raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho aqui o nosso vetor unitário. Ou raiz de 2 sobre 2i mais raiz de 2 sobre 2j. Tá? Maravilha. Agora preciso do nosso vetor gradiente, né? Então a derivada parcial em x, tá? Em x vai ficar então y. A derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos seno, então menos y vezes o seno, de x vezes y, vezes a derivada de x vezes y. Na variável x, que é y. Então, a derivada em x, ela é menos y ao quadrado vezes o seno de x vezes y. Tá? Esse valor calculado no ponto, então a f de x em p, ela vai ser dada por 1 ao quadrado vezes o seno de 0 vezes 1. Gente, seno de 0 vezes 1 é 0, né? Seno de 0. Seno de 0, ele é 0, tá? Então, a gente vai ter aqui que a nossa derivada em x, no nosso ponto, ela vai ser 0, tá? Então, a nossa primeira derivada. A derivada em y, eu vou ter que usar a regra do produto, tá? Como vai ficar a regra do nosso produto aqui, então? A derivada da primeira vezes a segunda, tá? Então, a derivada de y vai ser y, vezes o cosseno de xy. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Neste caso, a derivada da segunda, ela vai ser, então, menos seno de x vezes y, vezes a derivada em y, que é x. Então, a gente chega que essa derivada fica sendo cosseno de xy, x vezes y, mais, mais nada, vai ficar menos, né? Temos um menos ali com mais, tá? Menos x vezes y, vezes o seno de x vezes y, tá? E calculando o valor desta derivada, em y no ponto P, tá? A gente vai ter cosseno de 0 vezes 1, menos 0 vezes 1 vezes seno de 0 vezes 1, tá? Essa parte inteira vai cancelar. 0 vezes 1 é 0, cosseno de 0 é igual a 1.
Tá? Então eu tenho aqui a derivada em y no ponto, a derivada em x no ponto. Logo, o nosso vetor gradiente, o gradiente, opa, colocando delta. Deixa eu até ver se eu não coloquei delta nos outros. Não, coloquei gradiente. Então o nosso gradiente de f no ponto P, ele vai ser dado por 0 e 1. Tá? Então a nossa derivada direcional, df, no ponto, vai ser dado pelo gradiente, 0, 1, vezes o vetor unitário, que é a raiz de 2 sobre 2, vezes a raiz de 2 sobre 2. Então, nesse caso, a derivada direcional vai ser igual a 0 mais a raiz de 2 sobre 2, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Tá? Tá aqui o valor da derivada direcional, tá? Da nossa função na direção e do sentido desse nosso vetor unitário. Tá? Então vamos aqui, é o último, tá, gente? Então, se a nossa função xyz ela é igual a x seno de yz, tá? Determine o gradiente de f e b determine a derivada direcional de f em 1, 0, 0, né? 1, 3, 0, na direção de v. Tá? Então, muito bem. Letra A. Vetor gradiente. Derivadas parciais. Tá? Derivada em x vai ficar sendo seno de yz. Derivada em y vai ser, então, derivando em y, isso aqui vai virar cosseno. Né? A derivada da parte mais interna, ela vai ficar sendo z. Então, a gente vai chegar em x, z, cosseno de yz. E a nossa derivada em z, a nossa parcial em z, ela vai ser dada, então, por x vezes y vezes o cosseno de yz. Tá? Tenho aqui as derivadas parciais. Então, o gradiente de f, note que não é o gradiente no ponto, é somente o gradiente de f, ele vai ser dado pelo vetor seno de yz, vírgula, x vezes z vezes o cosseno de yz, vírgula, x vezes y vezes o cosseno de yz. Tá? Tenho aqui o gradiente de f. Letra B. Ele quer, então, a derivada direcional, tá, de f no ponto 1, 3, 0. Tá? Então, primeira coisa, é no sentido de V. V ele é unitário? Primeira pergunta. Né? Então, vamos calcular o módulo de V. Tá? Módulo de V vai ficar a raiz, então, de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, com nossa outra componente, mais menos 1 ao quadrado. Tá? Então, a gente vai ter 1 mais 4 mais 1, então raiz quadrada de 6. Logo, ele não é unitário. Tá? Então, o vetor unitário de mesma direção vai ser dado pelo vetor 1, 2, menos 1, dividido pela raiz quadrada de 6. Então, a gente vai ter o vetor 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6 e menos 1 sobre a raiz de 6. Tá? Temos o vetor unitário. Tá? Próximo passo, achar o gradiente no ponto. Tá? Então, quanto vai ser o gradiente da função no ponto P? Tá? A gente vai substituir os valores do ponto na nosso gradiente aqui. Tá? Então, a gente vai ter y vezes z. Note que é y vezes z. Né? O nosso y é 3, o z é 0. Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 na parte interna dessas funções trigonométricas. Seno de 0 é 0. X vezes z. Então, vai ficar 1 vezes 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Então, o nosso segundo também vai ser 0.
E o nosso terceiro, né, nossa terceira coordenada vai ficar x vezes y, então vai ficar 1 vezes 3, tá, que é 3, vezes o cosseno de 3 vezes 0, que é cosseno de 0 é 1. Então a nossa terceira componente do vetor gradiente, ela é 3. Tá? Então achei o vetor gradiente no ponto. Então a derivada direcional da nossa função vai ser dada por 0, 0, 3, vezes o nosso vetor unitário, que é o 1 raiz de 6, vírgula, 2 raiz de 6 e menos 1 raiz de 6. Tá? O produto escalar ou interno desses vetores, então vai gerar 0 mais 0 menos 3 vezes a raiz de 6, tá? Que é menos 3 sobre raiz de 6. Posso racionalizar. Como que é racionalizar? Multiplico pela raiz tanto na parte de baixo como na parte de cima. Então a gente ficaria com menos 3 vezes a raiz de 6 sobre 6. Poderia simplificar aqui com aqui. E nós teríamos então que essa derivada direcional é menos a raiz de 6 sobre 2. Tá? Pessoal, fico por aqui nesse pré-aula. Tentem fazer, tá? A pré-aula, tá? Elas são exercícios muito parecidos com este, tá? E é importante que vocês façam essas atividades, né? Elas complementam a nossa discussão e colocam vocês para treinar um pouquinho, tá? Gente, referências bibliográficas desta pré-aula e para nossa aula são esses 3 livros, tá? O Bianchini, que eu disponibilizei na sala virtual para vocês, tá? Ele tem a cópia dele lá. O Rogowski, John Rogowski, tá? Volume 2, tá? Que temos na biblioteca online, tá? E o James Stewart, tá? Cálculo volume 2, que nós também temos na biblioteca online, tá? Grande abraço e até nosso momento síncrono. Fui!